que o brasileiro ele vai desejar ser participante ativo dessas decisões, inclusive de uma lista, se for o caso de fechar daqui o caminho que se escolher nessa comissão. Bom, eu estou o primeiro inscrito aqui da lista, vou pedir aos colegas a permissão para eu falar agora e depois vou passar a palavra para o relator, deputado Vicente Cândido, para ele fazer o fecho final e antes das respostas dos palestrantes. Então, me dirigir aqui à doutora Toga, ao doutor Javier, e dizer aos nobres colegas que eu gostaria de falar sobre alguns poucos assuntos aqui que foram discutidos nesses 2 dias. O nosso relator, Vicente Cândido, defendeu uma incoincidência das eleições majoritárias e proporcionais. Teoricamente, é uma coisa que pode funcionar. Eu acho que, na prática, Vicente, não vai funcionar. Eu não sei a sua realidade lá de São Paulo, mas a minha realidade do Piauí e do Nordeste, sem a menor dúvida, eu afirmo isso com absoluta segurança, o poder dos governadores na eleição proporcional seria devastador. Quer dizer, você elege um governador do Estado, 2 anos depois vão as eleições proporcionais. Então, não tem a menor dúvida que o peso do governo, do fisiologismo, entendendo? Isso aí seria terrível, avassalador. Então, eu acho que é uma coisa que a gente não deve caminhar por esse rumo aí, porque eu acho que pode trazer esses problemas, embora as intenções sejam as melhores, teoricamente seria o ideal, mas eu acho que na prática brasileira, pelo menos nordestina, eu afirmo com absoluta segurança. O outro assunto que eu queria falar é o nosso deputado Pompeu de Matos, que é muito próximo da proposta que o deputado Henrique Fontana fez quando foi relator do sistema belga, que parece também uma coisa assim muito criativa, mas eu quero chamar a atenção aqui para a vivência, a prática, a realidade. Viu, deputado Esperidião Amin? Que é o seguinte, o que é que ele propõe? O eleitor vai à urna e vota no partido. Então, ele dá o voto partidário. A lista do partido se abre. Ele olha a lista, se a lista estiver ordenada de acordo com a vontade dele, ele não vota, deixa como está. Se a lista não estiver ordenada de acordo com a vontade dele, ele escolhe o candidato e ordena. Mas a proposta do deputado Estou falando... era um pouco diferente. Eu sei. Quando vota no 11, por exemplo, 11.611, vai um voto para o partido e o outro para o candidato. Assim? Sim. Eu estou falando aqui agora do nosso deputado Pompeu. Eu acho, deputado Pompeu, que com a lógica que a gente tem de eleições sempre individualizadas, funcionaria exatamente o contrário. O eleitor tem o seu candidato, eu vou votar no deputado Esperidião Amin, como ele é do PP, eu sou obrigado a votar no PP. Abre a lista, ele vota no Esperidião. Ou seja, nós não corrigiríamos o pior defeito que nós temos no sistema eleitoral brasileiro. Qual é? São das campanhas individualizadas, dos votos personalísticos. E aí, qual é o grande problema do Brasil hoje? É o custo das campanhas. O povo brasileiro é um povo, intrinsecamente, está no seu DNA, mais corrupto do que o povo de outros países? Não. Sobre a Terra só existe um ser humano, não tem 2 tipos de ser humano na Terra. Uns têm a cor branca, outros têm a cor preta, uns têm o cabelo encaracolado, outros têm o cabelo liso, uns são altos, outros são baixos, mas o ser humano é um só. Os meios em que a pessoa vive é que direcionam um ser humano para um lado ou direciona para o outro. Tem corrupção no Japão, em Israel, todo lugar tem. Do Brasil tem demais. Quais são as causas? São milhares as causas. São N variáveis, históricas, culturais, etc. Tal. Mas não tem a menor dúvida. Nós aqui conhecemos isso. Se nós pegarmos a grande corrupção do Brasil, vai ver quando a Odebrecht, as empresas doaram dinheiro. Quando foi? Nos anos eleitorais. Pode pegar aí onde foi o dia que saiu o dinheiro.
Pode ver que foi nas campanhas eleitorais. Então, um dos grandes fatores da corrupção no Brasil hoje é, inequivocamente, o financiamento das campanhas. Por que tanto corrupção? É porque precisa de tanto financiamento. Por que precisa de tanto financiamento? Mais do que nos outros países? Por causa do nosso sistema eleitoral das campanhas individualizadas. Você imagine São Paulo, na eleição passada, eu gosto sempre de dar esse exemplo, porque é escandaloso, teve 3 mil candidatos para preencher as vagas do Legislativo e da Câmara aqui. 1.600 candidatos a deputado estadual, 1.400 candidatos a deputado federal. O que é que isso representa? 3 mil campanhas. Gente, São Paulo fez na eleição passada 3 mil campanhas. Cada candidato tem vários carros de som na rua, tem música, tem proposta, tem cartaz, tem santinho, tem cabos eleitorais, exército de cabos eleitorais. Não são cabos eleitorais partidários, não, deputado Expedioni. São cabos eleitorais individualizados de cada candidato. O que isso custa? Isso custa uma fortuna, além de ser uma ilogicidade. Olha a estupidez do nosso sistema eleitoral. A gente submete o eleitor a um constrangimento de ter que escolher um candidato no meio de 3 mil. Isso não é escolha, deputado Erundino, isso é uma adivinhação. Isso não existe. Isso não existe em canto nenhum do mundo, gente. Não tem isso. Se você é um eleitor, se você é um eleitor espanhol, que está aqui, nosso representante da Espanha, você vai optar entre 6, 8 programas partidários que estão competindo. É o partido... Pronto. Então o eleitor está em casa e tem lá o programa do Partido Comunista, tem o programa do Partido Socialista, tem o programa do Partido Trabalhista, tem o programa do Partido Cristão, tem o programa do Partido Verde, e o eleitor fica vendo o programa de cada um e diz, não, eu me identifico mais com o programa do Partido Verde, eu vou votar no Partido Verde. É muito fácil, o eleitor vota com segurança, sabendo o que espera daquele partido. Se é um americano, que está aqui a doutora Toga do nosso lado, não tem nada disso, mas ele vai escolher no distrito. Quantos candidatos tem no distrito? Tem 2, tem 3, tem 4, tem 5, tem 6. Tem 2 que são competitivos, tem 3, 4 que estão ali para encher a vaga. Ele vai ouvir aqueles candidatos que moram no distrito, que foi para a escola junto com ele, que vai para a missa junto com ele, que vai para o casamento junto com ele, que vai para o jogo de beisebol junto com ele, que quando chega aqui do parlamento, vai lá para o lugar dele, que tem uma interação todo dia, e o eleitor vai escolher. O candidato vai apresentar a sua proposta, o seu plano. De 2 em 2 anos. De 2 em 2 anos. Vai apresentar a sua proposta, vai dizer as suas coisas, o outro vai rebater, e aí o eleitor tem segurança. Não, eu gosto mais, me identifico mais com este candidato, com aquele candidato. O Brasil não tem nada disso. Os nossos partidos não são programáticos, não tem coesão interna, é um saco de gatos. Quando você vai para uma campanha eleitoral, o maior adversário que você tem é o companheiro de partido. Gente, como é que nós fazemos um sistema desse? Isso é o sistema mais burro, mais idiota que tem no mundo. Como é que nós comungamos das mesmas ideias, trabalhamos por uma mesma causa, porque somos do mesmo partido, temos o mesmo ideal de administração pública. Quando nós vamos para uma eleição, é o maior inimigo que você tem, é o seu colega, você fica contando os votos dele. Aí, se o colega perde um colégio eleitoral, um apoio importante, os outros ficam satisfeitos, porque, em detrimento, prejudicando o partido e o membro do partido ficando. Olha, isso é um absurdo, isso é uma aberração. Agora, nada disso vale nada. O mais importante é que nós estamos agora, deputado Vicente Canto, numa grande encruzilhada. É que nós estamos com essa legislação anacrônica, completamente exaurida, todos concordam com isso, e temos eleição no próximo ano. E o Supremo Tribunal Federal disse que não pode haver financiamento de campanha por empresas.
Que uma coisa maravilhosa, que todos nós estamos de acordo, e que isso nunca mais seja tema de debate aqui, como não está sendo. Que nunca mais exista financiamento de empresa aqui no Brasil. Mas o que é que acontece? As empresas financiavam 80% das campanhas. Essa é que é a verdade. E como é que nós vamos fazer a eleição do próximo ano? Porque se as campanhas forem individualizadas como estão, não vai ter campanha, porque não vai ter dinheiro. Ah, mas a pessoa física pode doar. Espere de mim, essa não é a tradição do povo brasileiro. Aliás, peço venha aqui, desculpas, mas eu sou capaz de afirmar mais o contrário. Eu acho que o povo espera mais receber um dinheiro do candidato do que dar um dinheiro para infelizmente, do que dar o dinheiro. Imagine se fazer uma campanha eleitoral no Brasil, uma campanha caríssima, esperando que a população brasileira, o povo brasileiro, que ganha pouco, que vive com dificuldade, que vá dar dinheiro para o candidato fazer campanha. Com o conceito que a sociedade tem dos políticos brasileiros, que acha que são corruptos, que são os malandros, que são os folgados, que não trabalham. Aí a população que tem um conceito desse vai meter a mão no bolso e dar dinheiro para o camarada fazer a campanha. Isso não existe. Então, gente, nós temos que agir aqui com a maior prudência, com a maior responsabilidade, mas temos que ser céleres, porque o nosso prazo está esgotando. E aí, deputado Esperídio Amin, nós temos que admitir uma transição, fazer aqui um acordo de compromisso em favor do país, visando uma coisa melhor no futuro, mas que a gente possa fazer uma passagem gradativa, sem maiores traumas. Por quê? Porque senão nós não aprovaremos reforma nenhuma. Quem é que diz isso? A nossa experiência. Ora, eu gosto de citar sempre o Marco Maciel, deputado Tadeu Alencar, seu conterrâneo ilustre, quando ele era deputado federal, que depois ele se tornou presidente da Câmara, depois ele se tornou senador da República, depois ele se tornou presidente do Senado, depois se tornou vice-presidente da República, reeleito vice-presidente da República. Há mais de 30 anos atrás, ele já defendia a reforma política, que seria a mãe de todas as reformas. O que é que nós fizemos até agora? Modificações cosméticas, perfunctórias, superficiais. Até agora só fizemos isso. Não fomos à essência, ao âmago do problema brasileiro, que são as campanhas individualizadas. Enquanto existirem campanhas individualizadas no Brasil, não tem salvação, não tem solução. Isso é absolutamente insensato e ilógico. Isso não existe em canto nenhum do mundo. Não é assim que se vota. Nós estamos votando da maneira errada. Então, o que é que eu acho que nós poderíamos fazer, se formos muito prudentes e pensarmos no país, era a gente votar agora, deputado Tadeu, o sistema que seria o melhor para o Brasil. Qual é o sistema melhor para o Brasil? É o sistema que é melhor para o mundo. O Brasil não é diferente do mundo, não. Igual. Se você pegar 10 cientistas políticos, 10 estudiosos de sistemas eleitorais, se não for 100%, vai ser 90%. Eles vão dizer que o sistema que funciona melhor no mundo é o sistema misto, que conjuga os dois sistemas existentes no mundo. O majoritário distrital, que foi o primeiro que foi criado, que é ainda utilizado pelos Estados Unidos, Inglaterra, França e suas colônias, e o outro que veio como uma evolução, e em oposição a este, que é o sistema proporcional de lista. Sistema proporcional de lista. Sistema proporcional sem lista fechada é só no Brasil. Pois é. Mas, normalmente, a lista é fechada. Por quê? Porque o sistema proporcional é um sistema de ideias, de programa, de doutrina, de ideologia, de filosofia. Então, você não vota no candidato, você vota na ideia, no programa. Essa é a essência do sistema proporcional. E a campanha é feita no Estado inteiro. Por quê? Quem é comunista pode morar no norte, pode morar no sul, pode morar no leste, pode morar no oeste, pode morar no centro. Ele é comunista em qualquer lugar. Então, ele vai votar no Partido Comunista, que é diferente do sistema majoritário que vota no local. Então, qual é a minha proposta?
deputado Henrique Fontana, que eu fico muito feliz de ver que Vossa Excelência agora se aproxima, se aproxima do sistema alemão. É a gente aprovar para viger em 2026. Gente, 2026 vai chegar um dia. É melhor a gente fazer isso. A gente aprovaria agora o sistema de inspiração alemã. Metade dos deputados seriam eleitos pelo sistema majoritário distrital, que é o sistema que dá maior vínculo, maior aproximação do parlamentar com o seu eleitor, que o eleitor acompanha a atividade do parlamentar, é o accountability, que os americanos valorizam tanto, e a outra metade seria eleito na lista fechada. Não, se não for fechada, continua as campanhas individualizadas. Não pode ter campanha individualizada, porque aí tem o custo caríssimo, tem a corrupção, a degeneração toda vem da campanha individualizada. Bom, que não dá para interromper o presidente, mas não dá para colocar uma coisinha só, presidente. Só uma coisinha na sua conversa, que é muito interessante. Aliás, próprio de quem é estudioso do tema. Mas ainda só para reforçar, na proposta que o meu projeto de lei apresenta, na verdade, não tem campanha individual. É só campanha, não tem conta individual para campanha, não tem santinho individual, a campanha é do partido. O eleitor conscientemente no partido, porque quando eu escolher o 12, que é o PDT, o 11, que é o PP, o 15, que é o PMDB, eu conheço o meu partido, então eu vou votar naquele. Então não vai ter campanha individual, não vai ter conta, não vai ter gasto individual. Essa é a diferença. Já falei demais. Só para concluir, deputado Vicente Cândido. Então eu quero aqui apoiar a proposta de Vossa Excelência. Agora, em 2018, deputado Tadeu, a gente faria uma lista fechada, porque é o sistema que melhor se adequa a um financiamento público de campanha. Só que, em 2018, nós não proibiríamos as coligações partidárias, porque nós estamos muito em cima. Se nós fizermos isso, nós não vamos ter voto no plenário, porque quem vai votar, o deputado, vai dizer, não, nesse sistema eu não me elejo, eu corro risco. Então ele não vai. Mas se permitir que as coligações se mantenham em 2018, eu acho que aí tranquiliza todo mundo. Por exemplo, Alagoas tem 9... Os partidos se entendem e organizam. Eu acho que nós temos que ser bastante tolerante agora em 2018, entendendo que é uma passagem. Então, por exemplo, Alagoas, como eu ia dizendo, tem 9 deputados federais, cada um de um partido. Ou seja, nenhum partido tem voto para fazer o quociente eleitoral. Se um só partido fizesse o quociente eleitoral, ele traria os 9 deputados para cá e todos os 8 seriam derrotados. Então, quem é que vai votar numa situação dessa? Ninguém vota. Essa é que é a verdade. Entre um sistema bom para o Brasil e o mandato do deputado, olha lá como é que ele vai preferir. Eu acho que ele vai preferir o mandato dele. Então, nós temos que facilitar para que essa eleição seja uma eleição de compromisso, que a gente possa aceitar. Os partidos, então, organizariam uma lista, 2 ou 3 partidos se coligariam e fariam uma lista de comum acordo. E o eleitor votaria naquela lista. Terminou, cada partido para o seu galho. Não precisava estar coligado aqui no parlamento. Em 2022, nós faríamos a lista com proibição de coligações e cada partido com a lista fechada. Em 2026, nós então já evoluiríamos para o sistema que é o ideal, que é o melhor. Por que é que nós não vamos... Ora, se nós estamos fazendo uma reforma política e tem um sistema que todo mundo acha que é o melhor, por que é que nós não vamos fazer o melhor? Porque se nós fizermos o melhor para 2018, não passa, porque a vida das pessoas está em jogo. Mas se nós fizermos para 2026, passa. Poderá passar. Para isso, deputado Vicente, nós temos que ir atrás do presidente da República, temos que ir atrás do Lula, temos que ir atrás do Aécio Neves, temos que ir atrás das grandes lideranças nacionais, para fazer um entendimento para que a gente possa avançar e dotar o país de um sistema que a gente possa visualizar um futuro melhor. Porque não nos esqueçamos, um dos grandes fatores de estabilidade, de ascensão social, de prosperidade, de harmonia de uma sociedade, é o seu sistema eleitoral. Um país que tem um bom sistema eleitoral tem mais chance de progredir do que um que não tem.
Gente, deputada Erundina, há quantos séculos nós vivemos de corrupção, sobre corrupção, sobre corrupção, sobre corrupção, que não acaba nunca. E a corrupção que a gente contava antes era em milhares, passou para milhões. Hoje nós estamos contando em bilhões. Só a Odebrecht, uma empresa, declarou em delação que doou de 2006, doou não, que deu propina de 2006 para cá de 10,5 bilhões de reais. Isso é um absurdo, isso é um escândalo. É só o sistema eleitoral? Não, não é só não. Mas, sem nenhuma dúvida, o fundamento principal, e eu digo isso com propriedade, porque a gente vê que as doações, as propinas saem mais no período eleitoral. Então, dito isso aqui, não é um desabafo, é um chamamento para todos nós, para que a gente possa encontrar um caminho para salvar o Brasil. Nós não podemos continuar desse jeito. Se nós continuarmos, não temos esperança, não tem solução, nós vamos cada dia mais piorar e não é isso que nós queremos para o nosso país. Então, vou passar a palavra ao nosso relator Vicente Cândido e depois para os palestrantes. Senhor presidente, muito rapidamente, antes de dirigir também uma última pergunta aí para os nossos visitantes, palestrantes.